Gente querida, um bom dia a todos. Vocês devem ter estranhado de ver um monte de aparentemente entulho, parece até saco de lixo, à esquerda de quem entra na igreja, mas aquilo ali é uma bênção, é uma boa notícia, e nós não tínhamos outro local para armazenar esse material. Finalmente nós compramos a chamada manta de vidro, lã de vidro, que possibilitará, portanto, essa parte superior aqui da igreja receber o chamado tratamento térmico, o que significará, portanto, o fim do calor. Desse ar quente que desce, infelizmente, não é o fogo pentecostal, é o calor da parte de cima da igreja se refletindo, portanto, sobre todos nós. Mas isso vai acabar domingo que vem, estará tudo instalado pela graça de Deus, e a maravilha, tudo pago, porque a nossa igreja atendeu o apelo, tanto para a compra do material, quanto também para o pagamento da mão de obra. Então, mais uma semana, tudo resolvido. País atravessando um período de grande turbulência política. Eu escrevi alguma coisa sobre o que julgo que seria um comportamento cristão nesses dias tão tumultuados. O artigo teve uma acolhida muito boa nas mais diferentes regiões e denominações do país, e eu sugeriria que você o lesse. Ele se encontra lá na minha página de Facebook, Pessoa Pública. Então, se você entrar lá, você vai encontrar algumas diretrizes para que a gente glorifique a Deus e funcionemos nesses dias de tanto conflito como pacificadores, como pessoas que estão na sociedade para fazer ponte entre os seres humanos. Então eu me lembro do reverendo Antônio Elias falando para mim, numa certa ocasião: filho, numa igreja, nós pastores somos os únicos que não podem ou não podemos nos desesperar. Nós, por exemplo, nos conflitos que ocorrem, nós temos que aprender a sofrer o dano, a absorver impacto, a fim de que pelas nossas palavras, pelo nosso exemplo, pela nossa reação, a gente mantenha a paz e a unidade da igreja. Eu penso que esse conselho se aplica também à sociedade como um todo. Nós devemos funcionar assim nesses dias de tanta animosidade, e que, se não forem administrados por nós, sem querer ser piegas, com amor, nós podemos ter conflitos sérios na nossa pátria. Tá bom? Gente, nós vamos hoje para a última exposição bíblica do capítulo 7 do Evangelho de João. Vou pedir que a igreja abra as Sagradas Escrituras, capítulo 7 do Evangelho de João. E vou pedir para os que estão em pé, que, se for possível, que se dirijam para os seus assentos, a fim de que, então, todos juntos possamos, sem muita movimentação, ouvir a exposição da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos hoje analisar a parte final desse capítulo, a partir do versículo 40. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós nos lançamos na Tua misericórdia, contando mais com a Tua graça do que com a nossa inocência, porque sabemos que nossa justiça é trapo de imundícia, que apresentar nossas obras a Ti, a fim de sermos ouvidos pelo Deus Todo-Poderoso, é uma afronta. Nós sabemos que só temos um sacrifício a apresentar a Ti, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que veio para dar sua vida por nós. E na sua misericórdia, nós depositamos toda a esperança de sermos ouvidos. Senhor querido, perdoa os nossos pecados, não leva em consideração o que fazemos e que tem parte com a carne, com o mundo e com o reino das trevas. Perdoa-nos pelo que fizemos, perdoa-nos
pelo que somos capazes de fazer. Perdoa-nos, Senhor, também pelo que somos capazes de não fazer, Senhor, porque é possível que a covardia nos impeça de ser justos, honestos e santos, Senhor. Nós pedimos então que o Senhor não leve em consideração as nossas transgressões e que nos trate segundo a sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, sua infinita graça, e que a igreja seja edificada nessa manhã na exposição do texto bíblico. É o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. João, capítulo 7, versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: este é verdadeiramente profeta. Todos estão lembrados que o Senhor Jesus, conforme nós analisamos no domingo passado, nos versos antecedentes, havia pregado o Evangelho. De uma forma especial, aquela parte do Evangelho, do conteúdo da sua mensagem, que tem a ver com a bênção do Espírito Santo. O cristianismo, nós não podemos jamais nos cansar de afirmar, tem uma natureza profundamente experimental. É mais do que viver de modo correto, é mais do que conhecer doutrina, é provar da experiência mística do Espírito Santo, na mente, no coração, no âmbito da vontade, no ser humano integral. O conteúdo da mensagem de Cristo e a forma como o Senhor Jesus pregou, levou, portanto, os seus ouvintes a fazerem esta declaração: este é verdadeiramente o profeta, que pode ter dois sentidos. Esse é o profeta que Moisés anunciou, que seria maior do que o próprio Moisés, o maior de todos os profetas, ou esse é mais um mensageiro do Pai. Uma coisa é certa, eles ouviram a mensagem de Cristo e o impacto foi tamanho que aqueles homens foram levados a dizer: Deus fala por meio de Jesus. Deus fala por meio desse carpinteiro. Esse rapaz de 33 anos que veio do norte do país, da pequena Nazaré, é boca de Deus. Isso não significa que eles tivessem se convertido, ou que todos que tenham feito essa declaração tenham passado por uma experiência de novo nascimento. Nós não podemos dizer isso. Precisamos nos lembrar que 6 meses depois deste episódio, os moradores de Jerusalém pediram a crucificação de Cristo. Então pode ser que entre esses que revelavam uma certa, vamos assim chamar, ortodoxia, que conheciam em parte a verdade, que foram, portanto, habilitados a dizer que Jesus Cristo era um profeta, nem todos estes haviam passado pela experiência, portanto, de novo nascimento. Então vocês vejam como que as trevas podem habitar até mesmo em meio a um conhecimento mais extenso ou menos extenso da verdade. Eles podiam dizer: Jesus Cristo é o profeta, mas não há mínima dúvida de que nem todos haviam passado pela experiência de um novo nascimento, e que chamar Jesus Cristo de profeta não significa declarar a mensagem completa, não significa afirmar o que de mais importante pode ser afirmado sobre a vida do Senhor Jesus, porque Jesus em razão da sua singularidade, não pode de modo algum ser comparado com os profetas do Antigo Testamento. Outros diziam, diz o texto bíblico, ele é o Cristo. Estes, portanto,
estavam mais próximos da verdade. Aqui não está dizendo que eles haviam chegado ao entendimento que o Messias era o Filho de Deus, e que sendo Filho de Deus, ele era Deus também. Contudo, essa é uma afirmação mais próxima da realidade dos fatos do que a anterior. É mais do que um profeta. Nós estamos aqui diante da grande promessa escatológica do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, em diversas passagens, promete a vinda de um mensageiro de Deus, que faria obras espantosas na terra, na perspectiva de chamar homens e mulheres para a reconciliação com o Criador dos céus e da terra. Reconciliação essa pela qual todos os seres humanos têm que passar, uma vez que é mais do que evidente de que nós não vivemos para a glória de Deus. Nós estamos em guerra uns com os outros, em guerra com o próprio Criador dos céus e da terra, e com tudo isso se refletindo nas nossas vidas como um todo, de maneira que, de certa forma, nós somos os criadores do próprio inferno dentro do qual nós vivemos. Porque parte dos sofrimentos que nós enfrentamos neste planeta são sofrimentos auto-infligidos, que resultam de um modelo de sociedade, isso vale para todas as culturas, que foi idealizado por nós e dentro do qual nós não conseguimos viver. Então nós precisamos de redenção, e o Antigo Testamento diz que Deus haveria de enviar um Redentor. Então alguns estavam dizendo, esse Redentor é esse rapaz, esse Redentor é Jesus da cidade de Nazaré. Agora outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Com isso, eles estão levantando uma pergunta. Agora prestem atenção, permitam-me abrir um parêntese. Eu não sei qual foi o órgão de pesquisa, mas eu li esta semana em algum lugar, e que depois alguém me ajude a descobrir a fonte. Alguma pesquisa feita em algum lugar, isso foi divulgado aí nos online, que nós estamos entre os povos, nós brasileiros, mais desinformados do mundo. Que há uma propensão em nós brasileiros de falar sobre aquilo que a gente não conhece. Nós lemos muito pouco. Em geral, obtemos as nossas informações pelo Facebook. Isso também não é um fenômeno da nossa nação, isso é encontrado hoje nos Estados Unidos. E o pior de tudo, o que torna o abismo entre nós e a verdade maior, é o fato de que, em geral, nós só lemos pessoas cujo pensamento harmoniza-se ao nosso. De maneira que não há espaço na nossa vida para alguém fazer contraponto àquilo que julgamos ser a verdade. Isso é um problemaço. E muitas vezes ocorre também de nós emitirmos pontos de vista filosóficos, político-ideológicos, teológicos, o que é pior de tudo, pensando em nós cristãos, para os quais também não há o mínimo fundamento. Então é muito importante que nós regulemos no nosso coração o que nós vamos falar. É muito importante que antes de abrirmos a boca ou de teclarmos alguma frase nas redes sociais, que respondamos uma pergunta: o que eu li sobre esse tema? De onde surgiu esta informação? O que me habilita a dizer o que eu estou falando? Qual é a minha experiência com esse mundo? Isso é de fundamental importância. Então você pegue, por exemplo, um crente que decide, por exemplo, a falar sobre psicanálise. Então você se aventura num debate qualquer falar sobre psicanálise. Mas você já leu a interpretação dos sonhos? Você já leu o mal-estar na civilização?
Você já leu sobre a psicopatologia da vida cotidiana? Então, por favor, não faça isso com o cristianismo, porque as pessoas vão dizer a seguinte coisa: se esse sujeito é capaz de falar tanta asneira sobre essa matéria que eu domino, é bem provável que ele esteja equivocado quanto à sua religião. Porque o nome de Cristo está em jogo. Você vai ser chamado para falar, para participar de um debate sobre o evolucionismo. O que você conhece sobre evolucionismo? Ou então você está na internet falando sobre marxismo. Você já leu Capital? Já leu Grundrisse? Já leu Ideologia Alemã? Se não leu, não entre nessa peleja. Porque o que está acontecendo com você? Você está como Davi, usando a armadura de Saul. Você vai apanhar de Golias. Então, se tiver que abrir a boca, abra para a glória de Deus. O nome de Jesus está associado ao nosso nome. Então, aqui está aqueles homens, aqui nós encontramos aqueles homens dizendo: porventura o Cristo virá da Galileia. Não há um texto da Bíblia que diga que não seja possível que o Messias tenha sido criado na Galileia. A Bíblia diz explicitamente que ele nasceria em Belém. Mas não há nenhum problema em ele ter nascido em Belém, ter sido criado no norte, na região da Galileia, e ter descido para o sul para pregar a palavra de Deus. Porventura, portanto, o Cristo virá da Galileia, o que significa o seguinte: o que vem da Galileia não presta. Quem está associado a essa região do país não tem entendimento espiritual. Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e o incrível é que Jesus veio da descendência de Davi. Eles estavam fazendo uma afirmação teológica irrepreensível. Agora, o que me chama a atenção é o fato de a doutrina ter pulado da Bíblia, se revestido de carne e osso, e a liderança religiosa judaica, os moradores de Jerusalém, gente que lidava com o Antigo Testamento, não reconhecer a manifestação da verdade, quando ela se tornou mais concreta. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Do ponto de vista teológico, afirmações irrepreensíveis. O Messias teria que ser da descendência de Davi, teria que dar continuidade ao reinado de Davi, porque a Bíblia declara no Antigo Testamento que o cetro real não se apartaria jamais da casa de Davi. Então o Messias teria que ser da descendência de Davi, e o Antigo Testamento profetiza no livro de Miqueias que ele nasceria na pequena Belém, porque esse é o método de Deus: pegar o que não é, a fim de envergonhar aquilo que julga ser alguma coisa. Por isso que nós devemos sempre nos preparar para o inusitado, para aquilo que muitas vezes vai de encontro ao senso comum, ao acreditamos ser verdadeiro, especialmente quando a nossa noção é formulada por preconceito. Então, daquele tempo, nada de bom poderia vir da Galileia, e muito menos da cidade de Nazaré. E lá estavam aqueles homens, portanto, demonstrando ortodoxia, conhecimento teológico impecável, mas incapazes de reconhecer a manifestação da verdade. Conheciam o Messias da Bíblia, mas não conheciam o Messias real. Conheciam teologia, mas não conheciam a Deus. Então, que jamais nós nos demos por satisfeitos pelo fato de conhecermos a Bíblia. Os demônios conhecem a Bíblia. A Bíblia nos chama, as próprias Sagradas Escrituras nos convocam para nós conhecermos o Deus vivo. Verso 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Nesse sentido, portanto, as pessoas se dividindo, uma se voltando contra a outra, em razão das opiniões divergentes sobre a pessoa do Messias. Então vocês vejam que o que nós encontramos nos dias de hoje
não é novo. A figura de Cristo sempre foi profundamente controversa, e as leituras sobre o que ele representa, sobre o que ele tenciona fazer por nós, sobre sua real identidade, quer dizer, os pontos de vista com relação a essas questões centrais variam, e isso em razão do fato de que é impossível nós nos aproximarmos de tema, seja de que natureza for, sem que soframos em alguma extensão influência dos nossos interesses pessoais. Daí a tendência, por exemplo, de nós adaptarmos Cristo às nossas ideologias, às nossas vontades, aos nossos gostos. Vocês vejam, por exemplo, que o Cristo da direita norte-americana conservadora, sabe, é um Cristo que justifica o status quo. É um Cristo moralista, é um Cristo que só está preocupado com sexo, tabaco e álcool. Enquanto que os mais afeitos ao pensamento de esquerda só conseguem ver o Jesus libertador político, e não o Cristo que veio para libertar os seres humanos da sua escravidão ao pecado. É uma iniquidade você transformar Jesus num mero mártir político, quando a Bíblia nos ensina com muita clareza que ele veio para morrer pelos nossos pecados, que embora a acusação tenha sido política, acima dos interesses perversos dos homens havia o amoroso interesse divino que enviou o seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. Então assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. E alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então havia entre aquelas pessoas os que chamavam Cristo de profeta, os que chamavam Cristo de Messias, e aqueles que queriam amarrar a verdade, sufocar a verdade, matar a verdade. E o impressionante, que nessa passagem, repito o que eu tenho dito a exaustão na nossa igreja, os que encabeçam essa tentativa de matar Cristo são pessoas profundamente religiosas. Se você me perguntasse hoje, Antônio, na sua relação com o país, de onde vêm as ofensas mais severas que você recebe? Sem a mínima dúvida, de dentro da igreja. De dentro da igreja. Já contei para vocês o caso de uma ameaça que eu recebi e pela internet, só que a pessoa fez pela internet, o que levou, portanto, um amigo meu, através das redes sociais e dos rastros deixados por esta pessoa, procurar saber quem era. Pois bem, e depois de muito investigar, ele chegou no hall de membros de uma igreja presbiteriana. Me deu o nome da pessoa, o nome da igreja, e eu liguei para o pastor, que é muito amigo meu. Falei: meu irmão, tem um membro da sua igreja me ameaçando, fulano de tal. E ele foi lá e procurou, e o membro foi severamente confrontado por esse irmão, dizendo: você não tem o direito de se dirigir assim ao ministro do Evangelho. Então, não há mínima dúvida, aliás, está circulando isso nas redes sociais, uma frase de Saramago. Não sei qual é a fonte, não sei nem se é de Saramago, mas o prêmio Nobel, escritor português, dizendo que ele temia que os grandes algozes da humanidade no futuro não seriam mais homens como Hitler, como Stalin, como Mussolini, mas pessoas como você e como eu, reveladoras de alto padrão moral,
e pessoas que da forma mais gentil, mais mansa, em nome da verdade, da justiça, são capazes de propor o que de mais satânico se pode conceber. Então alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por que ninguém lhe pôs as mãos? Porque era impossível que isto acontecesse 6 meses antes da morte de Cristo, do dia que o Pai havia decretado que ele morresse, pois o Pai havia decretado, repito, já não é a primeira vez que eu digo isso, que ele não morresse na festa dos tabernáculos, mas sim que morresse na Páscoa. Então nós estamos aqui no mês de outubro. Alguns meses teriam que se passar a fim de que o Pai permitisse que o poder político e o poder religioso colocassem a mão em Cristo e dessem cabo da sua vida. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Então, está falando aqui da guarda do templo. Está falando aqui de homens que tinham autoridade para prender. Está falando aqui de gente investida, portanto, de uma autoridade que lhe permitia entregar esses rebeldes para os detentores do poder político, a fim de que estes dessem cabo da vida de gente envolvida com insurreição, com baderna, com transtorno à ordem pública. Portanto, que nós não sejamos ingênuos quanto ao fato de que a farda não torna nenhum ser humano santo. Irmãos, se há ser humano nesse país que deve ser absolutamente avesso a qualquer espécie de ditadura, em especial ditadura militar, esse ser humano é o crente calvinista. Se você é calvinista, você é obrigado, por uma questão de coerência intelectual, a ser democrata até a medula. E por que democrata até a medula? Porque nós calvinistas não confiamos em ninguém. Ninguém! Quando eu vejo calvinistas defendendo regimes totalitaristas, absolutistas, em nome da lei e da ordem, propondo a supressão da nossa liberdade democrática, eu estou dizendo, são uns idiotas. Por que nós amamos a democracia? Porque a democracia é que nos dá a oportunidade de remover déspotas dos postos que ocupam. Como diz Amartya Sen, prêmio Nobel, economista indiano, jamais houve fome coletiva em regimes democráticos. Por que jamais houve fome coletiva em regimes democráticos? Porque quando o problema se manifesta, o povo vai para a rua. Os jornalistas escrevem. A incompetência do governo, o desmando, vão para as primeiras páginas. A sociedade se reorganiza. E evita o pior. Então observem que nós estamos aqui diante de guardas que estavam servindo a homicidas. E a pior espécie de homicida com a Bíblia na mão. O texto diz, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Os que administravam o templo, os sacerdotes, e os fariseus, que não eram propriamente teólogos, era gente do povo, mas
membros da seita mais radical do judaísmo, os fariseus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Vocês conseguem imaginar aqui o desatino? Vocês conseguem imaginar aqui a loucura? Mas aqui é a loucura absolutamente desenfreada. Eu chego para o policial que trabalha para mim e digo o seguinte: parceiro, olha aqui para a Bíblia, olha para o Antigo Testamento, mata esse rapaz, mata esse carpinteiro. A presença dele não é interessante para nós, não é interessante para Roma. Isso é um desordeiro, isso é um fanático, isso é um feiticeiro. Vão lá e façam esse carpinteiro parar de falar. Deus me livre um Brasil evangélico. O que nós estamos vendo aqui seria... o que nós estamos vendo aqui é a pura expressão daquilo em que o nosso país se tornaria. Porque o evangélico, ele tem a tendência de ver tudo em termos de lei e ordem. De lei e ordem. Importante é lei e ordem, e nós devemos almejar lei e ordem. Mas a vida não é só isso. Sexta-feira passada, na praia de Copacabana, um jornalista inglês do Canal 4, uma celebridade, tanto é que os ingleses passavam na praia de Copacabana, quando o reconheciam, paravam para conversar com ele. Ele queria muito me entrevistar e conhecer tudo sobre o nosso trabalho. Alguém havia falado sobre o que fazemos para ele e para a sua equipe. Lá pelas tantas, ele me fez uma pergunta desconcertante. Como explicar um país como esse, tão profundamente religioso, ser tão violento? Eu espero que essa parte da entrevista não seja editada na Inglaterra. Não tenho esperança que tudo que eu falei seja transmitido por esse programa do Canal 4. Mas eu disse a seguinte coisa, espero que no inglês compreensível. Que o nome Jesus esvaziado do seu conteúdo é um ídolo chamado Jesus. Você pega a palavra Cristo, remove o conteúdo bíblico dessa palavra, você tem o ídolo mais perverso que existe. Um ídolo chamado Jesus Cristo. E grande parte dessa nação serve a um ídolo chamado Jesus Cristo, não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus criado à imagem e semelhança de nós. Então, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Aqui é uma história diferente. É diferente do que eu vivi com meu filho em 2013. Não tenho a mínima dúvida que a ordem foi: peguem quem vocês encontrarem pelo caminho e arraste para a delegacia. E arrancaram o meu filho do meu lado. E agora, em agosto, ele vai ter que participar de uma audiência juntamente comigo, que estou entrando como testemunho de acusação. Eu vivi isso. Só que aqui, os guardas chegaram de mãos vazias, não conseguiram encontrar um bucha. Quer dizer, não conseguiram trazer o bucha, aquele que precisava ser punido a fim de gerar temor em todo mundo, todos ficarem apavorados e ninguém tentar, portanto, tomar o mesmo caminho desse insurreto, desse herege chamado Jesus Cristo.
Por que não trouxestes? Por que essa covardia? Por que vocês não cumpriram ordem? E aí então, vejam a importância de nós pensarmos duplo e não lidarmos de modo preconceituoso com quem quer que seja. Olha a resposta dos policiais. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Gente, essa frase dos policiais é coisa da gente ficar sobre ela meditando o domingo inteiro. É um acúmulo extraordinário de verdade. Eu nem sei nem como arrumar os meus pensamentos. É tudo sublime, é tudo muito lindo, revelador da natureza humana, acima de tudo da beleza de Cristo. E lá chegaram aqueles homens, os detentores do monopólio do uso da força. Veja só, que trabalhavam a partir de um fundamento teológico apresentado pelos padres e pastores. Vocês têm autoridade divina para silenciar quem nós queremos que tenha a sua boca fechada. Agora acontece que Deus pode atuar na mente de um policial. Que um policial pode ser regenerado, que um policial pode ser movido por princípios maiores, que um policial pode olhar para aquele que está acima dele e dizer o seguinte: a minha submissão a ti é relativa, porque antes de estar submisso a você, eu estou submisso ao Rei do Universo. E o que aconteceu é que quando eles chegaram e ouviram a pregação, eles foram desarmados pela mensagem. Eles voltaram para os sacerdotes, para os fariseus, para os escribas e disseram a seguinte coisa: ninguém jamais falou como esse homem. A mensagem dele aponta para a sua ligação com os céus. Nós percebemos algo no seu olhar, na sua expressão facial, nos seus modos, na sua firmeza em confrontar o pecado, na sua doçura em chamar as pessoas para o arrependimento. Nós vimos uma originalidade, um encanto, uma precisão na sua pregação que não havia, que nos desarmou, que nos tornou impossibilitados de cumprir suas ordens. Jamais alguém falou como este homem. E aqui está o teste da conversão, para você saber se é crente ou não. Você pode dizer: ninguém jamais falou como Cristo. Se Deus me permite dizer, essa é uma das convicções da minha vida. Ninguém jamais falou como Cristo. Nunca me deparei com algo mais excelente, com personalidade mais encantadora. Leio tudo. Às vezes sou levado a dizer: meu Deus, por que eu não disse isso antes desse autor? Como que eu fui incapaz de não formular o pensamento como esse autor pôde formulá-lo e com tão poucas palavras e simplicidade? Então você olha para uma das declarações do grande C.S. Lewis: Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência e grita na nossa tribulação.
A tribulação é um megafone de Deus para um mundo surdo. Você olha isso e diz, por que eu nunca falei isso? Ou então uma frase, essa eu não sei nem de quem é. Uma das mais gloriosas que eu conheço. A beleza da alma é medida pelo objeto do seu amor. Até mesmo no discurso do ex-presidente ontem, que eu achei que não fez bem para a nossa nação, mas ele contou de alguém que teria lhe dito no passado, e eu falei, meu Deus, o mesmo homem que está dizendo, eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia, e eu agora vou habitar no coração de vocês. Só conheci um na minha vida, com autoridade de se dirigir nesses termos aos seus discípulos. Contudo, aquela história de você pode matar uma rosa, você pode matar 2 rosas, você pode matar 3 rosas, mas você não pode evitar a chegada da primavera, me comoveu até a medula. Você pode tentar matar o Evangelho, matar Cristo, silenciar a verdade, mas Jesus vai voltar e a primavera do reino de Cristo haverá de se manifestar um dia no tempo e no espaço. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Agora, quando eu leio o Evangelho, veja, é diferente. A mensagem de Cristo me põe de joelhos. A mensagem de Cristo enxuga as minhas lágrimas. A mensagem de Cristo me encoraja para viver. A mensagem de Cristo responde às questões mais basilares da vida, aquelas sem as quais todo o resto não faz o mínimo sentido. Jamais alguém falou como este homem, disseram os policiais. E eu posso dizer que uma das decisões mais importantes tomadas no meu ministério nesses últimos anos foi a de me aproximar dos policiais. Nos estudos que eu estou dando lá no batalhão, tenho ouvido o policial dizer, pastor, às vezes eu estou no meio da operação, eu choro com um fuzil na mão. Teve um dos mais tarimbados, que ele inclusive é chamado de lenda no batalhão, agora convertido, que disse a seguinte coisa, esses dias, pastor, nós atendemos o chamado para ir para uma comunidade. E ao entrar num barraco escuro, vimos a cena de uma criança que havia acabado de ser esfaqueada pelo pai, uma criança de 5 anos, pastor. Em alguns momentos eu vejo aqueles homens tarimbados. Há dias que nós estamos conversando, a reunião acaba subitamente, porque é uma missão, apareceu do nada. E eles têm que sair, saem correndo para pegar suas armas e tal, vestir os seus uniformes e partirem para uma missão da qual eles não sabem se vão voltar. Daí o meu conselho a você, ande com os diferentes. Procure conhecer o ponto de vista daquele de quem você diverge. Esses dias, lendo a biografia do presidente francês Emmanuel Macron, ele pega pesado com a família Le Pen, e que está à frente do partido da Frente Nacional, que é um movimento ultraconservador de direita, que tem como objetivo banir a social-democracia e o pluralismo, entre outros valores mais da República Francesa.
Emmanuel Macron diz a seguinte coisa: eu abomino o que essa gente está querendo fazer com a França. Eles estão se levantando contra os valores mais preciosos da República Francesa e contra aquilo que faz parte da nossa tradição desde o século XVIII, que faz parte da nossa história, que é visceral em nós. Eles não vão conseguir. Contudo, esse tipo de brasileiro que eu gostaria de encontrar no nosso país, ele bate da direita, mas ele diz a seguinte coisa: contudo, nós queremos saber, nós deveríamos procurar saber por que essa gente está abrindo mão desses valores. Quais são os seus temores? O que faltou à classe política francesa que impediu de atender às demandas desses franceses que hoje estão almejando aquilo que, caso se torne realidade, faria com que a França deixasse de ser a França? Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Será que até vocês com arma, com espada na mão, conhecendo teologia, trabalhando para o clero, vocês foram enganados por esse falso profeta? Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Que impressionante como que os bastidores da religião. Vocês vejam como que a coisa funciona. Isso aqui é uma radiografia do funcionamento do poder político, do poder religioso, na verdade de todas as esferas de poder, do poder econômico, o que é tramado no anonimato. O conteúdo daquilo que vai parar nos blogs, nos jornais, nas revistas. A intenção por trás daquilo que lhe chega a casa, que você vai ler nas redes sociais. Olha o que ele está dizendo: vocês foram enviados para calar a boca desse falso profeta. Mas será que até vocês foram enganados? Que encanto é esse? Que coisa é essa de vocês estarem fascinados com a pregação desse homem? Será que vocês não percebem que ele é um enviado por Belzebu? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Será que ele conseguiu alcançar alguma pessoa estratégica para os seus intentos? Será que algum teólogo se converteu? Algum membro da seita dos fariseus? Isso seria devastador para a nossa causa, porque ele passaria a ter pessoas de destaque defendendo a sua pregação. Então, esses homens estavam botando pessoas para fazer o jogo sujo, mas os policiais disseram: não contem conosco, não há como tocar nesse homem. E não é porque nós tenhamos medo da sua força física, mas porque nós não podemos atentar contra a verdade. Muito provavelmente alguns desses soldados se converteram naquele dia e passaram a servir o Senhor Jesus como centurião. É interessante, voltando aqui ao tema dos policiais, é impressionante como que a graça é poderosa para nos preservar do meio onde nós estamos. Vem um centurião, um comandante de batalhão, um oficial romano, e dirige-se para Jesus nos seguintes termos: Senhor, tem um rapaz que trabalha para mim, que eu amo muito, está sofrendo horrivelmente. Aí o Senhor Jesus vira-se para ele e diz: eu irei curá-lo. O que eu acho lindo é que a Bíblia não é preconceituosa. A Bíblia nos habilita a perguntar quem matou Marielle e fazer manifestação em favor dos policiais. Olha essa história, a mesma Bíblia que diz
que o templo tinha policiais, que policiais torturaram Jesus, botaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, policiais o colocaram na cruz, mas a mesma Bíblia que declara tudo isso, afirma que o Senhor Jesus virou-se para o centurião e disse: eu irei curá-lo. E o centurião, por sua vez, declarou: não faça isso. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Manda ao menos uma palavra e o meu rapaz será curado. E aí, a impressionante declaração de Cristo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, entre os teólogos, entre os membros da seita dos fariseus, na sinagoga do templo, entre os descendentes de Abraão, eu encontrei fé como essa, presente na vida desse policial. Irmãos, enquanto, preste atenção que eu vou lhes falar agora, eu não tenho a mínima dúvida que é profético. Enquanto nós não desenvolvermos essa serenidade de espírito, enquanto nós não desenvolvermos a capacidade de pensar duplo, enquanto nós não nos tornarmos capazes de ver todos os lados da questão, nós estaremos trabalhando para alguém e pessoas vão nos usar como massa de manobra e perderemos o nosso testemunho, o respeito. Essa semana, me preparando para os estudos que eu vou fazer agora para um documentário sobre as bem-aventuranças, lendo Martin Lloyd Jones, o comentário do Sermão da Montanha. Sabe o que Martin Lloyd Jones diz? Se não me falha a memória, no capítulo dedicado a bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele diz a seguinte coisa: não há nada que mais eu não recomende do que você dizer que o cristianismo é anticomunismo. Eu falei: meu Deus, o que ele está querendo dizer com isso? Aí ele apresenta os motivos. Você não pode confundir cristianismo com anticomunismo. Se você sair por aí pregando que o cristianismo é anticomunismo, você não vai alcançar os comunistas. Você vai estar fazendo uma opção. E o nosso chamado é para salvar comunistas e anticomunistas. O nosso salvado, a nossa luta, a nossa bandeira é o reino de Deus. O reino de Deus. Então que coisa é essa de nós irmos, repito o tema das redes sociais, agora mesmo, um teólogo foi para as redes sociais para dizer: um cristão, você não pode ser cristão e de esquerda. E um mar de pessoas que não pensa dessa maneira, torna-se totalmente refratária à ideia de conviver conosco. E ainda mais quando nós somos seletivos e nos tornamos incapazes de dizer que os que estão do outro lado também pecam e falam asneira. E que nesse confronto só tem um ao qual nós nos submetemos radicalmente: Jesus Cristo, cuja mensagem não cabe nem no discurso da direita, nem no discurso da esquerda. Você vai ter muita dificuldade de conhecer a Bíblia e fazer essas opções, e muito menos expor esta fúria, sabe, que é uma fúria também muito seletiva, é uma fúria muito no discurso, sabe, é uma fúria, não tem sustentação. Não tem sustentação. Olha, tem coisa que eu não fiz ainda, por temor de Deus, porque eu sou pastor. Vocês fazem manifestação e tal, contra os policiais, mas ninguém faz contra o tráfico. Parceiro, olha, eu vou te dar as faixas, eu vou te dar o dinheiro, vou te dar tudo, e você vai para o complexo do Alemão fazer a manifestação, parceiro. Vai para lá. Vai lá, dá tua cara, confronta. Ou então vai para a faixa de Gaza, estende a bandeira de Israel. Ou então pega a bandeira da Palestina e se coloca do lado do Muro das Lamentações. Confesso a vocês, falta púlpito no nosso país.
falta pregação expositiva. E é lamentável ver igrejas de direita e de esquerda, e não igrejas capazes de pensar duplo. E tem horas que pessoas vão te ver de um lado e vão dizer, olha só, olha a opção dele, esse cara só pode ser de direita. E tem horas que você vai estar no outro espectro e vão dizer, olha, não é possível, ele só pode ser de esquerda. E no dia que os não cristãos passarem a entender o nosso comportamento, nós há muito teremos deixado de ser igreja. Nós seremos sempre um enigma, um mistério para o não cristão. E outro ponto, se o grupo ao qual pertencemos, todos nos louvam, é que nós fomos cooptados. Se você não é um problema para a direita, você foi cooptado. Se você não é uma perturbação para a esquerda, você está trabalhando para ela. Por que nós somos perseguidos? Entenda uma coisa, nós somos perseguidos por causa da justiça, não por sermos de esquerda e de direita. Nós somos perseguidos porque estamos identificados com o Cristo que não cabe nem de um lado nem do outro. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. É como se os pastores se reunissem, cochichassem um no ouvido do outro. Olha só essa massa, são uns idiotas, não sabem nada de grego, não sabem nada de hebraico, não sabem nada sobre a história da igreja, nunca leram um tratado de filosofia, não leram Calvino, não leram Lutero, não leram Martin Lloyd Jones, não leram Jonathan Edwards, não sabem nada. Quanto a esta plebe ignorante, são todos uns malditos. Sabe por que a reforma protestante aconteceu? Porque os reformadores nunca engoliram esse discurso. Esse é o discurso, vou falar agora de uma forma bem politicamente incorreta, é o discurso do catolicismo medieval, daquele sistema contra o qual os reformadores se insurgiram, porque eles disseram o seguinte: só tem o direito de interpretar a Bíblia o clero. Quando o Papa fala ex cátedra, quando ele emite opinião sobre doutrina e fé, ele fala de modo inspirado, inerrante. E sempre que os bispos se reúnem para tomar decisão em concílio, suas decisões também têm a chancela do Espírito Santo, de maneira que são infalíveis. Aí Lutero vai para o castelo do Wartburg e começa a escrever o Novo Testamento em alemão. E diz a seguinte coisa: eu vou ferrar com essa gente, eu vou botar o Novo Testamento na mão de todos os alemães. E o Espírito Santo vai falar com eles. E eu vou dizer para o povo alemão que Deus pode visitá-lo enquanto está trabalhando, enquanto está na oficina, enquanto está lavando roupa. E que a graça divina pode iluminar o seu entendimento enquanto ele está sozinho, com uma lamparina acesa, tentando entender o Novo Testamento. E aí a reforma protestante aconteceu. E aí a autoridade que você tem, de que enquanto eu prego, você consulta na Bíblia. Isso que eu estou falando não bate com a palavra divina, você pode chegar e dizer para o conselho da igreja, por exemplo, chegar da hora de remover o nosso pastor, ele enlouqueceu. Ele está se tornando senil, olha a cabeça dele, cheia de cabelo branco. Dá mais, é hora de removê-lo. Então isso pode acontecer. E pessoas podem ser levadas a tomar esta decisão pelos melhores motivos, mas para isso tem que conhecer as Sagradas Escrituras. E aqui está então esse preconceito profundo revelado pela sociedade daquele tempo, especialmente pela liderança religiosa. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. O que ele está dizendo? Essa gente que nunca cursou seminário, essa gente que nunca leu Calvino, vamos assim dizer, essa gente que está dizendo que ele é profeta, que ele é Messias, essa gente é amaldiçoada. Não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas aí, mais uma pancada. Eu bati nos teólogos. Mas um dos teólogos daquele tempo se levanta para ser usado por Deus. Aquele mesmo que durante uma noite havia procurado a Cristo, provavelmente para não ser visto, e que perguntou:
a Jesus, fez a pergunta das perguntas: como que um homem pode nascer de novo? Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Aqui está, observem a cena, gente. Os policiais voltam para o templo, os olhos marejando, desarmados por uma pessoa que não empunha armas. A cena é absolutamente comovente. Com o discurso, ele conseguiu deter a injustiça, o pecado, a ação do diabo. E aqueles homens então agora voltam para a presença dos líderes e para ouvirem esse desacato. Por que vocês não o trouxeram? Não dava. Vocês tinham que estar lá, ao nosso lado, e ouvir o que ele pregou. Ele disse que é possível uma cachoeira sair de dentro de nós. Ele prometeu o Espírito Santo não apenas para vocês, mas prometeu o Espírito Santo para todos aqueles que forem à sua presença democraticamente, arrependidos dos seus pecados. Ele falou com doçura, ele nos apresentou um Deus descomplicado. Ele nos convenceu que as nossas mãos sujas de sangue podem ser purificadas. Quer dizer então que vocês também se deixaram convencer por ele? Agora vem cá, tem mais alguma autoridade envolvida? Algum membro da seita dos fariseus? Senão a nossa causa está perdida. Alguma coisa precisa ser feita, vamos pegar um outro caminho, e é dever de vocês voltar lá e prendê-lo. Aí Nicodemos teve que ter muito peito. Nicodemos diz a seguinte coisa: Nicodemos, um deles, uma das coisas mais humilhantes na vida é quando você vê um não cristão falando aquilo que os cristãos não são capazes de falar. Esses dias eu estava lendo mais uma vez um livro do economista indiano Amartya Sen, Identidade e Violência. Entre as muitas coisas que esse prêmio Nobel declara, há uma que exerceu um impacto todo especial na minha vida. E diz a seguinte coisa: que nós deveríamos explorar na nossa relação com as pessoas com as quais nós temos divergência, explorar os pontos de contato que temos com elas. Por exemplo, pode ser que aquele comunista empedernido torça para o Botafogo. Vou explorar isso, nós temos um ponto de afinidade. Pode ser que ele goste de praia, de surf, que ele tem interesse em rock progressivo. Pode ser também que ele se revolte com homicídio, com assassinato sofrido por policiais, com abuso de poder. O que a Amartya Sen está dizendo é o seguinte: não permita que você deixe de caminhar com os diferentes. Explore as afinidades que há entre os seres humanos, entre você e aquele de quem você diverge. Então observem o texto bíblico. Os policiais servindo a elite religiosa. E aí, num ponto do Novo Testamento, você olha para os policiais, você olha para a elite religiosa e tem raiva dessa gente. Aí o Senhor Jesus prossegue dizendo: mas veja, que os policiais foram tocados, não cumpriram ordens, porque se encantaram pela pessoa de Cristo. E outra coisa, entre a elite clerical de Israel, tem gente começando a se deixar persuadir pela mensagem de Cristo. Se Cristo lidasse de modo preconceituoso com essas pessoas, ele jamais teria parado para conversar com Nicodemos.
Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus e saiu contaminado, perguntou-lhes. Agora, olha a pergunta de Nicodemos. Acaso a nossa lei, que lei? Acaso o Antigo Testamento, o que os pagãos ensinam, o que você encontra nas próprias leis romanas, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? O que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão usando o Antigo Testamento para punir o homem, mas tomando um caminho que desonra o próprio Deus do Antigo Testamento. Vocês estão querendo matá-lo porque consideram-o um falso profeta. O que o Antigo Testamento manda que façamos nessa hora, antes de apedrejarmos um homem? Que ouçamos. Que ele tem o direito de falar. Tem o direito ao contraditório. Que o processo seja justo, honesto, transparente. Precisamos, através da sua boca, da sua própria boca, saber o que ele tem a dizer acerca dos crimes que lhe são imputados. Mais uma vez, meus amados irmãos, me parece que o texto bíblico do domingo adapta-se perfeitamente ao momento histórico que nós estamos vivendo. Não vejo nenhum problema em você dizer a seguinte coisa: depois que um juiz de primeira instância condenou o ex-presidente, depois que 3 juízes de segunda instância também o condenaram, depois que ele teve um habeas corpus negado por 5 ministros do TJ, e em seguida por 6 do Supremo, não é possível que estejamos num mega golpe envolvendo imprensa, articulistas, réu confessos e todo esse material. Não é possível. Agora veja só, se alguém que ama o ex-presidente, alguém que está chorando com a sua prisão, alguém que não concorda com o que você está dizendo, lhe perguntar por que motivo você acha que ele deveria ser preso, se você não souber apresentar o motivo, você estará sendo uma péssima apresentação do Evangelho. Você tem que estar informado. Porque nunca podemos nos esquecer do fato de que o Senhor Jesus foi julgado por um sistema inteiro e condenado injustamente. Eu não estou dizendo que o ex-presidente seja inocente. Não estou entrando no mérito da questão. Não estou defendendo. O que eu estou dizendo é que esse princípio apresentado por Nicodemos tem que fazer parte das nossas vidas, a ponto de nós não abrirmos a boca para falar. E o mesmo se aplica ao Sérgio Moro, que estão dizendo que ele está trabalhando até para a CIA. Qual é o fundamento que você está falando? De onde você tirou isso? De onde você tirou que os 6 ministros do Supremo que votaram contra o habeas corpus estão trabalhando para a TV Globo? Estão entendendo o ponto? Aqui está, portanto, Nicodemos nos apresentando um princípio que tem que ser seguido por nós nos dias de hoje e que estava sendo negociado pela liderança judaica daqueles dias que tensionava matar Jesus Cristo. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? A experiência que eu vivi numa favela, 2 policiais disseram para o chefe da operação que eu estava incitando a população a fechar a Avenida Dom Helder Câmara. Ao que um morador se levantou, muito corajosamente, foi na direção do chefe da operação e disse o seguinte: o pastor está pedindo que nós façamos justamente o oposto do que os seus policiais estão falando.
Ele está pedindo para a gente não fechar a Dom Helder Câmara, que pode estar vindo ambulância pelo caminho. E nós podemos travar o trânsito do Rio de Janeiro. Ele propôs outra coisa, e de fato eu tinha proposto uma outra coisa. Eu virei os olhos para um lado, quando eu voltei, os policiais tinham sumido. Isso pode acontecer. Daí a importância de nós ouvirmos todos os lados. Olha, eu tive uma experiência no início do meu ministério que foi decisiva. Alguém me procurou e disse o seguinte: Antônio, eu recém-convertido, não tinha sido ordenado, acho que eu não tinha entrado ainda no seminário teológico. Antônio, irmão Fernando desviou dinheiro do retiro. Fernando, como é que você fez isso? Eu não fiz. Me quebrou, ninguém me apresentou provas, eu não tinha provas, e por misericórdia, esse irmão manteve amizade comigo. Nunca tome como líquido e certo o que é dito. Ouça o contraditório, o outro lado. Que você conheça o ponto de vista daquele de que você diverge melhor do que ele conhece o seu próprio ponto de vista. Assim nós estaremos habilitados a ser boas testemunhas de Cristo num mundo injusto como esse. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Dar-se-á o caso de que você também nasceu no norte no país, que você também veio de Caruaru, de Campina Grande, de Altamira. Dar-se-á o caso de você ser nordestino, de você ser nortista. Dar-se-á o caso de você ser um paraíba. Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina, agora olha só, examina o quê? Examina onde? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, asneira, porque Amós era da Galileia, Elias era da Galileia. Não havia fundamento histórico nem teológico para uma afirmação como essa. Era preconceito puro. Não é possível que o Messias venha da Galileia. O Messias tem que ser da descendência de Davi, criado em Jerusalém. Tem que ter pedigree. Não pode ser esse rapaz aí, iletrado, sem formação acadêmica, com 33 anos e que vem com essa banca toda dizendo que nós não valemos nada e que isso aqui tudo tem que passar por uma reforma, que até nós judeus precisamos ser salvos. Mais uma vez, portanto, nós estamos diante de uma passagem das Sagradas Escrituras que nos humaniza, que está registrada no Novo Testamento para produzir em nós simetria de caráter, para que sejamos justos, equilibrados, para que não cometamos injustiças. Mas mais maravilhoso de tudo, é através de uma passagem como essa, conhecer Jesus Cristo, cujas palavras realmente são inigualáveis, e que veio para salvar essa gente confusa, como você e como eu. Como somos confusos. Eu me lembro de uma pessoa que passou pela nossa igreja, que não gostava de uma outra. Ele usou o seguinte argumento: Antônio, observa essa pessoa. Ela não vale nada. Todo homem baixinho e de dedo curto não vale nada. Olha os dedos dele, Antônio. Olha lá, olha os dedos, olha só a mãozinha dele. Olha lá, olha o andar dele. Baixinho, gordinho, com os dedos curtos. Não vale nada, Antônio. Isso não é coisa de crente. Por isso que Jesus veio. Porque nós somos dados a cometer injustiças. Raramente nós seguimos o conselho de Nicodemos. E somos capazes de lançar um olhar misericordioso sobre a vida.
Falei dos militares, você pode achar que tem preconceito com os militares. Ano passado, eu confesso que fui muito duro com os 500 deles no encontro com oficiais em Itaguaí. Eles me desarmaram. Que eu falei, depois do que eu disse, nunca mais me convidarão para nada. Eu saí com essa impressão, fui humilhado. Porque agora, no dia 24 de abril, eu estarei falando para cerca de 500 oficiais na Epicar em Barbacena, com presença das mais altas autoridades das Forças Armadas Brasileiras. Eu acho que eles fizeram a seguinte leitura: esse pastor tem um jeito de comuna, mas ele está pregando a palavra de Deus. Eu penso que rolou isso. Recebi um telefonema para tomar alguns cuidados, porque eu não vou estar mais no ambiente neutro, e vou respeitar. Vou expor a Bíblia, tanta coisa para se falar. E nesse encontro, conheci oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que nos fazem ter esperança quanto ao futuro das Forças Armadas Brasileiras, que hoje estão eivadas de servos de Deus, disseminando a luz do Evangelho, trazendo os valores do reino de Cristo para a Marinha, Exército, Aeronáutica. Esse é o nosso chamado, amados irmãos. Nós somos cristãos, essa é a nossa identidade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor amado, nosso Deus e Pai, como nós nos identificamos com esta multidão confusa, com essas autoridades preconceituosas. Tememos que haja sangue em nossas mãos. Perdoa-nos, Senhor. Afasta de nós as nossas transgressões. Não nos repreenda por nossos pecados. Ajuda-nos no mundo de lobos a não perder a nossa identidade de ovelha, a lançar um olhar sereno, Senhor, sobre tudo e todos. Jesus, salva-nos dos nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Nós louvamos o teu nome porque tu viestes para salvar os injustos. E aqui nós nos apresentamos como pessoas tendentes a praticar atos de injustiça. Não permita jamais que sigamos esses princípios, Senhor, que fazem com que julguemos e condenemos pessoas e façamos parte do sistema que levou o próprio Jesus Cristo à cruz. Dá-nos temor, Senhor. Dá-nos equilíbrio e bom senso. Dá-nos em tudo doçura, Senhor. Em tudo doçura. Senhor amado, dá-nos o coração desses policiais. Dá-nos o coração de Nicodemos. Dá-nos o coração daqueles que faziam parte da chamada plebe e que conseguiram, Senhor, enxergar para além das lentes da religião e verem verdade na boca de Jesus. Mas, Senhor, não há mínima dúvida que o mais importante de tudo que nós ouvimos hoje foi a experiência espiritual vivida por aqueles soldados. Ninguém jamais falou com este homem. E nós pedimos que seja assim em nossas vidas. Que tenhamos Jesus sempre como absolutamente amável, singular. E que a Ele nos sujeitemos, Senhor. Expressando fidelidade monogâmica. Fidelidade que só é devida ao Messias. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.